Eu digo muitas vezes, o Padre Pio, quando era um jovem franciscano, 20 e poucos anos, no seu diário espiritual, ele tem lá um propósito que ele fez de rezar todos os dias 5 rosários, 15 terços. Então vamos continuar. Padre, rezar por alguém que esteja possesso me pode contaminar espiritualmente? Não. As pessoas que são atormentadas pelo demônio não contagiam as pessoas que têm perto. Não é como a gripe. Você está doente, você tem doença contagiosa. Então as possessões diabólicas não são uma doença contagiosa. Que boa notícia, né? E eu tenho uma boa notícia, mas isso não significa que quando você vai rezar por alguém que tem problemas espirituais, você não deva ter alguns cuidados básicos. Estar na graça de Deus, ou seja, estar confessado, vida de oração. Por quê? Porque se você está na graça de Deus, você é templo de Deus. Se você quer ser instrumento de Deus na vida desses seus irmãos, você tem que estar em comunhão com Deus, certo? Então, para que a sua oração possa ser eficaz, você tem que estar na graça. Os distúrbios não são contagiosos. A grande porta de entrada desses distúrbios, das possessões, obsessões, vexações diabólicas, é o ocultismo, magia, adivinhação, as bruxarias, os malefícios, as seitas, espiritismo e coisas do gênero. Isso abre a porta aos distúrbios extraordinários, diabólicos. Padre, os fenômenos que acontecem em religiões e seitas de raízes africanas são tidas como possessões diabólicas? São ações extraordinárias do demônio? As pessoas que incorporam entidades são pessoas que têm um pacto com o demônio. Tecnicamente, os exorcistas chamam a isso uma sujeição diabólica. O demônio inspira e usa você como um instrumento, médium, como um meio. E esses fenômenos encontramos não só em bruxos, isoladamente, mas em algumas seitas, em algumas práticas espíritas. Pessoas que incorporam e que revelam coisas. Depois, o demônio é muito inteligente porque sempre se faz passar por um defunto ou até um santo para enganar as pessoas. Cuidado, Deus nunca... Se você reparar, os profetas e os homens de Deus também eram inspirados por Deus. Mas Deus não precisa digamos que eles entrem em transe para receber as inspirações de Deus. São Paulo, quando escreveu as cartas, escreveu em pleno uso das suas faculdades, inspirado pela graça do Espírito Santo. Então a graça de Deus não desliga as nossas faculdades, pelo contrário, eleva a nossa inteligência, eleva a nossa vontade. Mas, Padre, há tanta bondade no centro espírita que eu participo. Como dizer que isso não é bom? Pois é, que o demônio, pai da mentira, é muito inteligente. E por isso, as mentiras que colam não são aquelas que é tudo mentira,
mas são aquelas que têm uma grande aparência de verdade, de bondade. E isso acontece não só no centro espírita, mas você tem alguns benzedeiros, curandeiros, você vai e tem a imagem de Nossa Senhora, e tem a imagem do Papa, mas eles estão trabalhando para o inimigo de Deus. Deus não quer isso, Deus proíbe isso na palavra. Deuteronômio capítulo 18, leia e leve para ele. Todas as invocações, Deus abomina, diz a palavra, aqueles que invocam os mortos. Deus abomina. Então você tem que fazer uma escolha: ou segue o que Deus diz, ou você faz o que você acha. Alguém está enganado. Ou Deus está enganando você, ou você está enganado. Quem estará enganado? Deus pode se enganar? Deus pode mentir para você? Se Deus diz que abomina quem invoca os mortos, você pode ir no centro espírita? É simples. Padre, conheço pessoas que foram curadas por meio de cirurgias espirituais. A cura não é algo bom? Não seria uma atitude boa do mal? O mal pode fazer algum bem? Eu também já expliquei muitas vezes. Tem pessoas que caem muito, até muitos católicos, infelizmente, em momentos de aflição, uma doença, um problema no matrimônio, um problema financeiro, um problema no trabalho, um problema amoroso. Tem pessoas que ficam momentos de sofrimento forte. Como todos nós, não é fácil sofrer. E tem muita gente que perde um pouco, digamos, a cabeça. Está sofrendo e quer resolver logo esse sofrimento. E até reza, até a pessoa que reza, mas Deus às vezes não responde logo às suas orações. E Deus muitas vezes não dá exatamente o que você quer. Então muitas dessas pessoas, levadas pelo sofrimento, acabam recorrendo a benzedeiros, curandeiros, centro espírita, procurando coisas boas, mas fazendo aquilo que Deus proíbe na palavra. No fundo estão pedindo ajuda ao inimigo, aquilo que nós chamamos magia branca. Pedir ajuda a forças ocultas para coisas boas, arrumar trabalho, arrumar marido, curar uma doença. O importante é que essas pessoas percebam que eu não posso fazer o mal para conseguir um bem. Eu nunca posso pecar para alcançar um bem. Eu nunca posso pedir ajuda ao demônio para curar uma doença. E por isso, nunca devemos recorrer nem às formas de magia branca. Muita gente vem para mim e diz: padre, mas eu não fui lá com a intenção de fazer mal a ninguém. Eu fui para restaurar o meu casamento. Você foi pedir ajuda ao demônio, isso ofende a Deus, isso é um pecado grave contra o primeiro mandamento, separa a sua alma de Deus. Ainda que a intenção fosse boa, o meio não era bom. Depois, mais complicado tem pessoas que são atacadas pelo demônio, possessas, e que também recorrem a esses meios. E o demônio, pai da mentira, os engana com grande facilidade. Por quê? Porque o demônio que está causando sofrimento, que os médicos não conseguem resolver com a medicina, com os remédios, quando a pessoa vai no curandeiro, vai no bruxo, vai no adivinho, o demônio simula uma cura. Ele estava causando sofrimento. Então depois que a pessoa vai no curandeiro, ele deixa de atacar essa pessoa. E por 3 meses, essa pessoa pensa que está curada. E ficou bem convencida: padre,
essa pessoa é de Deus, ela me curou, ela rezou e eu fiquei bem. Mas passado 3 meses, 4 meses, os problemas voltam e voltam mais graves. Mas a pessoa não percebe que está sendo enganada pelo demônio. Então a primeira coisa que ela faz quando os problemas voltam é ela liga para o benzedeiro, para a benzedeira, para o pai de santo, e vai outra vez ali. E o demônio rindo da figura dela. E com o passar dos anos, ela gasta todo o dinheiro que tem e a sua situação cada vez é mais grave. Então o demônio, o pai da mentira, nos engana com grande facilidade. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios que ele se transveste de anjo de luz. E por isso temos que ter cuidado, não ser ingênuos.